Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, pessoal? Ansiedade pelas notas, hein? Mas vamos começar nossa segunda unidade. E hoje é a segunda chamada, hein, gente? Tenham atenção aí. Quem faltou alguma avaliação, língua portuguesa, entre em contato comigo, certo? Para que possamos completar a nota aí, fazer essa segunda chamada. Então, hoje vamos começar nossa segunda unidade de língua portuguesa. Primeiro, vamos ter contato com os assuntos que serão estudados nesta segunda unidade. Vamos estudar o assunto estrutura das palavras, que estudaremos hoje. Processos de formação das palavras, o assunto será estudado em duas partes, por ser um assunto um pouco mais complexo, e que vocês precisam aprender o assunto de hoje para aprender o próximo assunto, certo? Não dá para aprender processo de formação das palavras sem aprender estrutura das palavras, porque isso é morfologia. Também estudaremos ortografia e também estudaremos substantivo. Então, saímos agora da fonologia, que é o estudo dos sons, para a morfologia, que é o estudo das palavras. Então vamos lá, pessoal. Nosso primeiro assunto da segunda unidade. Estrutura das palavras na página 10 do módulo de vocês. Provavelmente vocês ainda não pegaram o módulo, certo? Mas esse assunto se encontra na página 10. Quando vocês pegarem o módulo, vocês atualizam os conteúdos e atividades, tá bom? A chave para entender o assunto, estrutura das palavras e processo de formação das palavras, que será nosso próximo assunto, é entender o radical. É aprender a identificar, a descobrir o que é o radical. Como é que eu faço isso, professor? Vamos aprender hoje, tá bom? Primeiro, vamos entender o que é o radical. O radical é a parte principal da palavra. É como se fosse aquela parte da palavra que carrega o DNA, a genética da palavra. É a parte principal que lhe confere significado. Então, quando eu faço uma família de palavras, eu percebo aquela genética, aquele DNA dentro daquelas palavras, que é justamente a parte da palavra que se repete. Você vai perceber que uma parte da palavra se repete em todas elas. Essa parte que se repete é o radical. Nós podemos chamar essa sequência de palavras de família de palavras ou de cognato, palavras cognatas, tá bom? Então vamos exercitar isso, vamos ver na prática. Qual o radical da palavra nadar? O professor pergunta em uma questão qual o radical da palavra nadar. Você, como aluno, deve fazer o que para identificar? Fazer o cognato ou a família de palavras. De nadar, eu posso fazer nadador, é uma palavra semelhante. Nadei é uma palavra semelhante. Nadava é uma palavra semelhante. Nadamos também é uma palavra semelhante. Por quê? São uma família de palavras, palavras que são parecidas, que têm um significado parecido ou igual. Então, eu fiz uma família de palavras ou um cognato, essa sequência de palavras. E agora eu vou identificar o radical. É aquela parte que se repete. Já está em destaque para vocês. Olha só. Nad, nad, nad e nad. Então, essa é a parte da palavra que se repete em todas elas, até o primeiro D. Então, o radical da palavra nadar é nad, certo? É dessa forma que eu devo proceder. Ainda não entendi muito bem, professor. Então, vamos ao outro exemplo. Qual o radical da palavra samba? De samba eu faço sambista, sambódromo, que é o espaço que ocorre um samba, um evento de samba. Sambei, conjugando o verbo na primeira pessoa, sambava. E aí eu percebo qual é a parte da palavra que se repete. Aqui eu já fiz a família, não é isso? Isso aqui é um cognato, uma família de palavras. E agora eu vou identificar a parte que se repete. Eu percebo que vai até o B. Até o B é a parte que se repete em todas elas. Então, essa parte que se repete em todas elas é o radical da palavra. O radical da palavra sambar é sambi. Dica importante: o radical sempre, sempre terminará em uma consoante, nunca em uma vogal. Então, se em todas essas palavras aqui se repetisse até o ar, por exemplo, como nadar, nadador, nadava e nadamos, você não marcaria o radical até o ar. Por que não até o ar se repete? Porque o radical sempre terminará em uma consoante, nunca em uma vogal, certo? Então não se atrapalhem com isso, porque a vogal tem um outro significado, uma outra classificação que ela pode receber, que veremos agora no nosso próximo slide.
Vogal temática. Isso já faz parte da estrutura das palavras, tá bom? Já aprendemos a fazer um cognato e já aprendemos a identificar o radical. Agora vamos entender o que é uma vogal temática. Vogal temática é a primeira vogal após o radical. Simples, simples. Eu já aprendi a achar o radical. Então, achei o radical. A primeira vogal que vier após o radical é a minha vogal temática. Seguindo o exemplo do slide anterior, ó. Qual a vogal temática de nadar? Eu já sei que o radical de nadar é NAD. Então, a primeira vogal que aparece após o radical é a vogal temática. Nesse caso é o A. Se até aqui o D é o radical, o A é a minha vogal temática. Qual a vogal temática de sambar? Eu já sei que eu vi no slide anterior que o radical de sambar é sambi. Então a primeira vogal que aparece após o radical também é um A. Então o radical vai até o B, que eu já identifiquei lá fazendo o cognato. Então esse A que aparece após o B é a vogal temática, certo? É assim que eu devo proceder. Além da vogal temática, eu também devo descobrir o tema. O que é o tema? É a união do radical com a vogal temática. Como é que eu devo fazer então? Olha só, entra um pouquinho de matemática, hein? Radical mais vogal temática igual a tema. Então eu acho o radical, acho a vogal temática que eu acabei de aprender, junto os dois e formo o tema. Então de nadar eu tenho NAD, que é o radical, eu tenho A, que é a vogal temática que eu identifiquei aqui, então nada é o tema. De sambar, eu tenho sambi, que é o meu radical, que eu já aprendi, o A, que é a vogal temática que eu identifiquei aqui, então eu tenho o tema juntando os dois. Sambi mais A, samba. É assim que eu devo proceder. Então, se alguma questão pedir que você identifique radical, vogal temática e tema, você deve fazer esse estudo, certo? Faz o cognato, achou o radical. Quando vocês pegarem a prática, vocês fazem esse cognato, essa família de palavras mentalmente e conseguem identificar. Por enquanto, faz no cantinho da folha, dá um jeitinho de fazer, tá bom? Achei o radical, primeira vogal após o radical é a minha vogal temática, junto os dois e acho o tema. E temos também os afixos. O que são esses afixos? São elementos secundários. Pronto. Então, o elemento principal, nós temos radical, temos vogal temática, temos tema. Os afixos já são secundários, de menor importância, e são colocados antes ou depois dos radicais. Quando são colocados antes do radical, nós chamamos de prefixo. Então, prefixo é o elemento que é colocado antes do radical. Colocou na cabeça aí? Prefixo é um elemento colocado antes do radical. Quando são colocados após o radical, chamamos de sufixos. Pronto, sufixo é um elemento colocado após o radical. Vamos aos exemplos. Então, você precisa aprender a identificar o radical. Você já percebeu, né? Se você não consegue identificar o radical, você não vai conseguir fazer mais nada. Então, vamos lá. Feliz. Feliz é um radical. Feliz é um radical. Quando eu coloco o in na frente, fica infeliz. Esse in é o que? Prefixo. Por que prefixo? É o elemento colocado antes do radical com o objetivo de modificar o sentido da palavra, o significado da palavra. Já aqui, ó, felizmente, felizmente, eu amplio. Infeliz com in, eu disse o quê? Não feliz, certo? Já infelizmente, eu amplio o significado da palavra. Se eu coloquei mente, que é um sufixo após o radical, então aqui ocorreu um sufixo, tá bom? Após o radical é sufixo, antes do radical é prefixo. Eu ainda poderia ter a palavra infelizmente, que aí eu teria prefixo e também teria sufixo ligado ao radical. Infiel, eu tenho a palavra fiel, o radical fiel, e tenho o elemento in na frente. Aqui ocorreu o quê? O uso de um prefixo, que é o elemento colocado antes do radical. Mas o exemplo, para não ter dúvida, hein? Leal, radical leal. Eu coloco um prefixo, faço 10, desleal. Quer dizer, uma pessoa que não é leal, uma pessoa desleal. Eu modifico o sentido da palavra acrescentando o prefixo, um elemento colocado antes do radical. Lealdade, olha o dade no final, esse dade no final de leal é o que? É um sufixo, o elemento colocado após o radical. Eu amplio o significado. Fielmente, olha só, fielmente. Novamente aparece isso aqui, ó, o mente, no final da palavra, após o radical. Isso é um sufixo. Entenderam aí, pessoal? Vamos lá?
Opa, fechamos, hein? Atividade para casa, páginas 13 até a 17. Sei que estou na ressaca de prova, mas assisto essa aula, é importante até o final, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem para mim. Tiro a dúvida de quem assiste aula, hein? Quem não assiste aula, não se tira a dúvida, tá bom? Então assistam às aulas. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.